Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agenda Brasil. Hoje vamos falar sobre a incorporação da gratificação de desempenho nos proventos de aposentadoria. Vamos procurar responder ao seguinte questionamento: o servidor que se aposentar a partir de 2019 tem garantido os 100% da gratificação? Essa questão, entre outras, vamos procurar responder ao longo do nosso vídeo. A incorporação da gratificação, ela é feita, melhor dizendo, ela é autorizada mediante a Lei 13.324 de 2016, que altera a remuneração de servidores e empregados públicos e estabelece regras para a incorporação dessas gratificações, bem como de pensões. Quando esta lei foi promulgada, alguns parâmetros foram estabelecidos. Por exemplo, aqueles servidores que já estavam aposentados, eles tinham uma data para que fizessem opção pelos termos desta lei. Que data era essa? Quem já estava aposentado teve, a partir de 30 de julho de 2016, para fazer a opção e essa data se estendeu até 31 de outubro de 2018. Então, quem já era aposentado teve esse período para fazer a opção. No caso dos servidores ativos, a opção deve ser realizada no momento do pedido de aposentadoria. Se o servidor estiver ativo e desejar fazer a opção aos termos dessa lei, ele tem que realizar essa solicitação no momento em que solicitar a sua aposentadoria. Então, para o servidor receber os 100% da gratificação, ele vai ter que cumprir alguns requisitos. Quais sejam esses requisitos? Ter passado pelo processo de avaliação e receber a média. Então, vamos ver como se dá o processo de avaliação para que nós possamos entender melhor. A avaliação de desempenho. Nós vamos pegar a avaliação de desempenho como exemplo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem o seu processo de avaliação estruturado pela Portaria 3627/2010. Então, a avaliação do Ministério da Saúde ela é dividida entre a avaliação institucional e a avaliação individual. A avaliação institucional ela corresponde a 80 pontos do total da avaliação. Essa avaliação institucional é baseada numa portaria que o Ministério publica todo ano e estabelece as metas que o Ministério deverá cumprir dentro do ciclo, que varia de 1º de julho de um ano até 30 de junho do outro. Então, se o Ministério cumprir com as suas metas, ele terá conseguido alcançar a pontuação de 80 pontos. Os 20 pontos restantes correspondem à avaliação individual, a qual o servidor deverá ser avaliado, e a avaliação individual ela se divide em 3 tipos de avaliação: a avaliação da chefia, a avaliação dos pares e a autoavaliação. A avaliação da chefia corresponde a uma pontuação melhor. Para que se estabeleça melhor, a avaliação individual corresponde a 20 pontos, que além disso é dividida entre a meta e os fatores mínimos de competência. Então, a meta corresponde a 12 pontos e os 8 pontos restantes correspondem a essas 3 avaliações: a avaliação da chefia, que corresponde a 4,8 pontos, a avaliação dos pares, que corresponde a 2 pontos, e a autoavaliação, que corresponde a 1,2 pontos. Esse somatório dá 8 pontos, que somado aos 12 pontos da meta corresponde aos 20 pontos. Lembrando que essa formação de meta mais fatores mínimos de competência
é para os servidores lotados nas sedes do Ministério da Saúde e nos núcleos estaduais. No caso dos servidores cedidos, eles são avaliados única e exclusivamente pelos fatores mínimos de competência. Os fatores mínimos de competência são produtividade, conhecimento de métodos e técnicas, comprometimento, normas e procedimentos de conduta e trabalho em equipe. Essa avaliação ela é importante para determinar as ações que são feitas nos núcleos estaduais e na sede para que o Ministério possa alcançar a sua meta institucional, porque todas as metas sendo cumpridas individualmente, elas vão proporcionar que as metas gerais, ou seja, as metas globais do órgão sejam alcançadas. Então, quando o servidor tem essa avaliação, ele consegue uma nota e no final ele vai ter a sua média, que vai ser no momento da avaliação, que ele vai ter no momento da aposentadoria, que ele vai ter essa noção da meta. Por quê? Porque quando ele for aposentar, ele vai ter que optar, vai ter que assinar o termo de opção para que ele possa ter direito aos 100%, até os 100% da gratificação. Se ele não fizer o termo, o que acontece? Se ele não assinar o termo, ele não fizer a opção pela Lei 13.324, ele vai ficar como determina a sua carreira, a lei que determina a sua carreira, e vai dizer que ele se aposentará com 50% da gratificação. Então, se ele não fizer a opção pela carreira, se ele não fizer a opção pela Lei 13.324, ele vai se aposentar com 50% da gratificação. Então, caso ele faça a opção, então ele vai levar a média da nota dos últimos 60 meses. Então, ele sairá dos 50% e poderá levar até os 100%. Por quê? Porque ele vai fazer uma média da sua avaliação nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 ciclos de avaliação, os últimos 5 anos. Então, se ele foi avaliado com 20 pontos durante esse período e o ministério ao qual ele está vinculado teve nota de 80 pontos, então deu 100 pontos, ele vai ter uma média de 100 pontos. Caso ele não tenha os 100 pontos, vai ser a média que ele alcançar, 95, 99, 98, ou seja, a média que ele alcançar durante esses 5 anos, ele levará para a aposentadoria, que de toda forma é melhor do que os 50 pontos, né? Então, quem tem direito a levar essa gratificação de 100 pontos nos proventos de aposentadoria? Bem, a Lei 13.324, ela determina que somente os aposentados pelos artigos 3º, 6º, 6º-A da Emenda Constitucional 41 de 2003 e do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 têm direito a optar por essa determinação da Lei 13.324. E as outras aposentadorias? Por exemplo, se o servidor aposentar pela regra geral, não, ele não terá direito, porque ele só terá direito se ele cumprir cada um dos requisitos que a lei determina, e o requisito principal é estar aposentado por um desses fundamentos, que esses fundamentos são aqueles que garantem a aposentadoria integral ao servidor com paridade. Então, se eles cumprirem esses critérios, eles têm direito à aposentadoria. Então, para ficar claro, não é todo fundamento que garante a aposentadoria que assegura ao servidor aos 100% da gratificação quando ele se aposentar. São apenas alguns
fundamentos que asseguram isso ao servidor. Então, não basta dizer, a partir de 2019 eu posso me aposentar e eu já vou levar os 100%. Não, você a partir de 2019 pode se aposentar e pode levar até os 100% da gratificação, desde que você, servidor, se aposente por um dos fundamentos elencados na Lei 13.324. Caso você não se enquadre em nenhum desses fundamentos, não terá direito à gratificação, a levar até os 100% da gratificação nos proventos de aposentadoria. Então, inicialmente é isso. Vamos nos próximos vídeos detalhar quais os critérios de cada um desses fundamentos, para que você possa estar claro qual a diferença entre eles e qual o melhor escolher na hora da sua aposentadoria. Então, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, comente, deixe sugestões de próximos vídeos aqui se você não concorda com alguma situação, se você discorda da abordagem, comente e deixe sugestões para que nós possamos fazer os próximos vídeos.